sei se você já percebeu, mas eu percebo. No inverno a pele da gente fica mais seca, às vezes o cabelo começa a ficar mais oleoso. Tem gente que apresenta uma dermatite, aí acha que é caspa. Outros têm um problema de psoríase e aí nessa época aumenta. Enfim, a gente tem que ficar bem atento com tudo isso. Mas não só ficar assim, ai, no inverno minha pele fica seca, meu cabelo fica feio. Mas cuidar, prevenir para que nem fique, para que você fique bem. Mas também a nossa pele precisa de proteção. E proteção dos raios solares, né? Eles não tiram férias nem nas épocas mais frias do ano, sabia? E a gente pensa que usar protetor solar é importante no verão, mas é importante no inverno também. No inverno, mesmo que a gente saiba que existe uma diminuição dos raios UVB, os raios UVA continuam penetrando na pele e isso pode causar problema. Então, o ideal é passar protetor solar todos os dias, independente da estação do ano. Mas quem vai explicar melhor qual é o protetor, quanto tempo a gente pode ficar exposto ao sol usando o protetor X, é a doutora Juliana Carrali, que é médica e dermatologista, formada pela USP, dermatologista do Hospital Sírio-Libanês e que vai nos ajudar a entender melhor as doenças de pele, cabelo, que vem junto com o inverno e como é que a gente protege tudo isso. Muito obrigada por ter vindo. Prazer recebê-la e conversar sobre o inverno. Eu, particularmente, adoro um calorzinho, mas a gente precisa de todas as estações do ano, não é verdade? E no inverno a gente percebe que o corpo parece que dá aquela sofridinha também, né? Ele parece que também não tá bem apropriado, a pele fica seca, não é? É verdade. No inverno a gente sempre acaba tomando um banho mais quente, mais demorado. E isso é natural de todos e isso faz com que a pele realmente fique mais seca. E a gente acaba ficando com uma pele mais seca, aquela pele que fica descamando, é uma pele que coça e que se a gente não tomar cuidado, às vezes formam até pequenas irritações, né? Às vezes localizadas e às vezes até mais extensas e que incomodam bastante, que são os eczemas. Então sempre prestar atenção no banho nessa época do inverno, de não ser tão demorado. E a gente acaba até falando, toma um banho com uma água mais morna, mas a gente sabe que ninguém acaba fazendo isso, a não ser que o chuveiro seja com problema, né, gente? Aí não tem muito o que fazer e toma aquele banho morno, mas que gostoso, não dá muito certo. Então sempre tomar cuidado e passar o hidratante logo após o banho, não deixa dar 5 minutos, é a hora que ele mais faz efeito. A gente tem muitas opções no mercado, desde hidratantes mais creme, mais hidratantes fortes, até hidratantes mais leves, que são os hidratantes em loção. Então, opções no mercado realmente não faltam. E o cuidado com a proteção solar tem que ser mantido o ano todo, né? Em todas as estações do ano. A gente mora num país tropical, onde a gente não tem as estações muito bem definidas, né? Em primavera, verão, outono e inverno. E a gente tem a claridade ultravioleta o ano todo. Então, a proteção solar tem que ser feita diariamente o ano todo. Tá. E diferente do verão, no inverno as pessoas quase não ficam expostas ao sol. Quando elas, por exemplo, não vão ficar expostas ao sol, mesmo assim elas devem passar protetor solar? Devem passar porque a gente está exposto à claridade, à radiação ultravioleta o tempo todo. Desde a hora que a gente sai de casa para ir para o trabalho, até aquela hora de almoço onde a gente sai de ambientes fechados. Isso não contando as pessoas que trabalham ao ar livre, mas todos têm que ter esse cuidado, porque em algum momento do dia a gente vai estar exposto. O ideal para a maioria das pessoas é um fator 30 para o dia a dia, passa de manhã antes de sair de casa. Se é um dia que a gente vai ficar muito na rua, numa hora de almoço, o ideal seria realmente repetir na hora do almoço. E esse cuidado tem que ser mantido no inverno. A gente tem uma diminuição do ultravioleta no inverno, mas ela não é uma diminuição importante a ponto da gente não usar o protetor solar. Agora, eu percebo que muita gente passa protetor solar direitinho, com preocupação, no rosto. E aí no corpo não. Eu até vejo as pessoas tomando sol na piscina e aí passam protetor solar no rosto e bronzeador no corpo. A gente tem a sensação de que o risco do câncer é no rosto, mas existe o mesmo risco no corpo todo? Existe o mesmo risco no corpo todo e ele é maior nas áreas expostas. No rosto, no colo, nos braços, nas áreas realmente expostas. Todo mundo se preocupa mais com o rosto, não só pelo fato do câncer de pele, mas também para o envelhecimento precoce. Mas é um cuidado que a gente deve tomar sim nas áreas expostas, nos braços, no dorso das mãos,
no colo, são áreas onde a gente deve manter como a gente está vendo na foto, câncer de pele, a gente infelizmente pode aparecer, tá aí, e a gente não quer lidar com nada disso, né? O ideal sempre para o câncer de pele ou para as lesões pré-cancerosas, a gente sempre quer fazer um diagnóstico precoce. Então, quando aparecer alguma lesão que não cicatriza, uma lesão com uma aparência diferente do habitual, que surgiu de uma hora para outra, sempre realmente procurar o dermatologista, porque são lesões perfeitamente tratáveis quando detectadas no estágio inicial. Então é bom ficar bem de olho também, né? Conhecer seu corpo. E, inclusive, na hora que você for passar seu hidratante, observar tudo. Você falou de protetor solar. A gente vai passar protetor solar, então, no rosto. Nas áreas expostas. Então, mas aí se a pessoa tá assim, como eu hoje, é colo e rosto, né? Colo e rosto e o ideal é passar um pouquinho no dorso das mãos. Na mão também. Sempre ajuda, porque a gente sempre acaba pegando um pouquinho de sol. Quando dirige, quando você está caminhando na rua, a gente acaba pegando. Se a gente não repassa o protetor solar e, de repente, você de manhã não foi para casa, enfim, não teve oportunidade de passar. Você passou o protetor solar de manhã. Na hora do almoço, já depois de umas 4 horas, 5 horas de trabalho, aí você sai para ir almoçar e toma um solzinho. Esse sol pode ser prejudicial, mesmo que rápido? Mesmo que rápido, ele é um pouquinho prejudicial, sim. O ideal seria repetir o protetor na hora do almoço. A gente sabe que com o nosso dia a dia, às vezes, é difícil, porque você passa o protetor solar de manhã, já passa uma maquiagem por cima e atrapalha um pouco você repetir o protetor solar. Mas o ideal, num dia a dia normal, onde a gente não vai para uma praia, piscina, seria repetir de manhã e aplicar de manhã e repetir na hora do almoço. Agora me explica uma coisa, fator de proteção. Tem 15, 30, 60, 40, tem vários, né? E quanto maior, mais caro fica. Qual é a diferença? Esses com um fator maior, eles protegem mais ou eles protegem por mais tempo? O tempo, ele funciona da mesma maneira para todos os protetores solares. O fator 30, ele já protege muito bem a maioria das pessoas. Ele já confere uma proteção de 96%. Um fator 60, ele confere uma proteção de 98%. A gente pensa, poxa, é pouco a mais. E é verdade, no fundo, ela é pouco a mais. Quando às vezes a pessoa tem alguma doença que ela é desencadeada pela exposição ao sol, à radiação ultravioleta, ou quando ela tem alergia ao sol, uma pele que mancha muito fácil, é interessante esse pouco a mais que a gente dá de proteção. Mas para a maioria das pessoas, um fator 30 realmente é o suficiente. E é importante ter em mente que a gente não tem toda essa proteção solar que eu falei, não é 96%, 98%, porque todos esses estudos são feitos passando uma grande quantidade de protetor solar, que não é o que a gente faz no dia a dia. A gente passa uma fina camada compatível com o nosso dia a dia. Não tem como a gente sair com o rosto branco, com excesso de protetor solar. Então, a gente tem que ter em mente que a gente tem uma proteção solar menor do que essa. Mas a repetição, ela é igual com os protetores, mesmo que seja um fator mais alto. Ok, agora vamos falar um pouquinho de cabelo, né? Depois a gente volta para falar de pele, porque tem problemas de inverno também, que a pele fica escamando e a gente vai tentar ajudar as pessoas que estão em casa em relação a isso. Mas o cabelo tem um aparecimento maior de caspa, de oleosidade, isso tudo é por causa da água quente também? É por causa da água quente e pela própria temperatura mais fria dessa época do ano, né? Do inverno. Então, a gente acaba tomando aquele banho quente, demorado. E essa água quente, ela realmente estimula as glândulas e a gente tem um aumento da oleosidade na raiz nessa época do ano. E a dermatite seborreica ou caspa, que é aquela descamação que dá no couro cabeludo, ela também aumenta nessa época do ano. Vários fatores fazem ela agravar, estresse, bebida alcoólica são fatores importantes, mas o inverno com a temperatura quente do banho mais demorado também agrava. E são quadros que a gente controla com shampoos próprios para isso, que às vezes a gente tem que aumentar a frequência. No verão se usava 1, 2 vezes por semana, no inverno acaba às vezes tendo que usar umas 3, 4 vezes na semana. Um shampoo desse anti-caspa que vende na farmácia, que a população tem acesso com facilidade, ele funciona? Ele funciona, tem opções melhores, são mais para tratamento mesmo, são opções melhores para serem utilizadas. Os outros shampoos, eles até têm uma ação mais leve. Às vezes, quando é uma dermatite seborreica mais leve, eles realmente dão conta. Mas para quadros mais fortes, mais intensos, precisa ser usado um outro shampoo
para tratamento mesmo, terapêutico para isso. E tem gente que usa um shampoo anti-caspa a vida inteira porque não quer nem sonhar em ter caspa. Isso prejudica o couro cabeludo ou o fio desse cabelo de alguma forma? O uso crônico e muito intenso, muitas vezes por semana, a longo prazo, ele pode ressecar um pouquinho os fios. Isso é o maior incômodo que eles acabam causando. Então, o ideal é a gente acabar alternando. Usa um shampoo normal alguns dias da semana e um shampoo para controle da oleosidade, da dermatite seborreica nos outros dias da semana. Perfeito. Me chamou a atenção ali fora, a gente conversando, que você disse que a psoríase também, ela aumentava a incidência nessa época do ano. Mas ela é ligada ao estresse, não é? A causa dela primária é emocional. Não, na verdade, ela piora com o estresse. A causa primária tem fatores genéticos envolvidos, é uma alteração inflamatória da pele. E, sem dúvida, que o estresse piora os quadros de psoríase, como o estresse piora vários quadros de pele. E a psoríase tem um efeito muito benéfico da exposição ao sol. Um pouquinho de sol tem uma ação de anti-inflamatório e realmente ele melhora as lesões de psoríase. Ao contrário do inverno, né? Com o frio, com o ressecamento da pele, a psoríase tende a agravar. Então, os tratamentos são mais intensos no inverno. O uso de tópicos são mais frequentes e, às vezes, até a introdução de algum medicamento via oral para controle do quadro. Quem tem psoríase ou já teve, aí está sob controle, não apareceu mais nenhuma lesão, pode usar um hidratante convencional? Pode, sem problemas. Pode, sem problemas, um hidratante comum. E eu perguntei dos shampoos que a gente encontra na farmácia, também tem uma variedade, uma oferta muito grande de hidratante. Eles funcionam ou não? Sim, temos ótimos hidratantes no mercado para vários tipos de pele. Quando você precisa de um hidratante mais intenso, você dá algum hidratante em creme. Quando você quer uma hidratação mais leve, você dá algo em loção. Temos vários princípios ativos e realmente funcionam. Temos opções ótimas no mercado, até opções bem em conta, que são hidratantes que funcionam muito bem. E sempre dá preferência, quando está com algum ressecamento da pele, um hidratante após o banho, mais do que os olhinhos que se usa no banho. O óleo confere uma hidratação, mas é pequena. Quando a gente quer uma hidratação mais intensa, os hidratantes usados imediatamente após o banho dão um melhor resultado. Perfeito. Então, vamos lá, porque já tem várias perguntinhas aqui no e-mail. A Ana Célia, ela é de Boituva, ela está perguntando se ela pode lavar o rosto com sabonete normal ou tem que ser um sabonete específico para o rosto? Na verdade, aí teria que ver o tipo de pele dela. As peles mais oleosas tem que usar um sabonete específico que retire a oleosidade. Se for uma pele mais seca, a gente deixa o sabonete menos abrasivo. Depende um pouco do tipo de pele, mas o ideal é usar sabonetes específicos para o rosto mesmo. Se ela não tiver essa opção, ela usa um sabonete normal em pequena quantidade. Normal em pequena quantidade, ok. A Paula Marques, ela gostaria de informações sobre o banho quente. Ela pergunta se prejudica aumentando problemas de pele, como pano branco, psoríase. Sim, o banho quente, ele prejudica, ele causa um ressecamento da pele, então ele causa uma pele seca, descamativa, os quadros de psoríase pioram com o ressecamento da pele e o pano branco, também chamado de pitiríase versicolor, que é um quadro de micose, não, ele não agrava com banho quente. Ok. Ela também pergunta se os filtros com ação anti-envelhecimento funcionam mesmo ou é só propaganda das empresas para vendê-los mais caro? Eles têm uma ação muito pequena anti-envelhecimento. Os tratamentos anti-envelhecimento a gente dá preferência para cremes que a gente utiliza à noite, numa concentração mais alta. Todos os princípios rejuvenescedores, junto com os protetores solares, eles estão sempre numa quantidade menor. A principal ação mesmo é de proteção solar. Ok. A Alexandra Borges, de Caxias do Sul. Cláudia gostaria de saber se o shampoo cetoconazol é eficiente no combate à caspa ou dermatite seborreica. E os danos ao fio do cabelo existem? O cetoconazol é um dos princípios ativos utilizados nos shampoos para controle de oleosidade e dermatite seborreica, caspa, que são sinônimos. Ele funciona muito bem para uma grande parte das pessoas, para outra parte a gente precisa escolher um outro princípio ativo. Ele é um princípio ativo bom, controla mesmo uma grande porcentagem dos casos. Ele causa um pouquinho de ressecamento nos fios. Ele controla, mas
ele pode causar um ressecamento nos fios. Agora, na verdade, as pessoas pensam e às vezes usam o shampoo no fio do cabelo, né? E o shampoo é para limpar o couro cabeludo, né? Isso, acaba indo um pouco pro fio do cabelo, pro fio, mas tem gente que acha que tem que passar aquele shampoo e espalhar tudo no cabelo, né? E é no couro, o mais né? importante é no couro cabeludo. E quando a gente tem quadros importantes de dermatite seborreica, a gente prefere que use o shampoo, deixe uns 2 minutinhos ele agindo e nunca esfregar o cabelo com as unhas fortemente. Isso estimula mais ainda a oleosidade e a dermatite. É sempre de leve, com a polpa dos dedos. Tentar usar uma água não tão quente para lavar o couro cabeludo e, na maioria das vezes, uma lavada é o suficiente para a maioria das pessoas. É verdade que água fria, quase que gelada mesmo, depois, na hora que a gente vai sair do banho, acabou de lavar o cabelo, deixa o cabelo mais bonito, mais brilhante? Não tem necessidade. Isso é um mito que ficou, não tem necessidade. Que a gente não pode lavar com aquela água pelando que realmente resseca muito os fios, mas né? não precisa dar daquela ducha de água fria, né? Ok. A Valquíria Mendes, ela é de Poços de Calda, Minas Gerais. Boa tarde. Estou passando protetor solar todos os dias, mesmo nessa época do ano em que as temperaturas são mais baixas. Gostaria de saber se posso usar o mesmo protetor no rosto e no corpo e se tem alguma área do corpo que devo tomar mais cuidado. Ela pode usar. Os protetores a grande diferença dos protetores do rosto, se você pega um 30 do rosto, um 30 do corpo, os dois são fatores 30. A diferença do rosto é que normalmente eles têm um veículo mais seco, que a nossa pele do brasileiro, pele de país tropical, ela é uma pele mais oleosa. Então, um grande cuidado a ser tomado é não usar um protetor solar de um veículo oleoso. Ele tem que ser mais uma loção oil free, com um toque mais seco, que tolere usar todos os dias. E esse cuidado tem que ser por causa do rosto mesmo. O corpo, ele tolera protetores solares mais oleosos. Ok. A Sueli Vidal, que é de Cabo Frio, ela fez uma pergunta interessante. Olá, antes de sair de casa para minha caminhada, eu passo bronzeador para aproveitar o sol. O bronzeador já é suficiente para me proteger? Qual a diferença entre protetor e bronzeador? O bronzeador ele não protege você do sol. O que protege realmente vai ser o protetor solar. E hoje em dia a gente não prescreve mesmo protetores solares abaixo de um fator 30 de proteção. Porque nos últimos anos a radiação ultravioleta aumentou, né? A quantidade que atinge a Terra. Então a gente dá preferência a um fator 30 ou mais do que 30. A gente não quer que o sol tenha mais efeitos do que o que ele já tem utilizando um bronzeador. A gente quer que ele tenha menos efeitos. Então é sempre um protetor solar mesmo. Então o bronzeador deveria ser proibido? Deveria. Não é verdade? Deveria. Não deveria nem vender. Não. Porque se o sol já é nocivo do jeito que está e o bronzeador aumenta essa capacidade, então... Assim como as câmeras de bronzeamento artificial... Vocês dermatologistas devem ficar querendo isso, não é? Sim, que essa seja ideia. proibido. Os oncologistas também, que Sim. trabalham com câncer de pele, que a gente vê tanta coisa séria, né? E aí o apelo e a oferta dos bronzeadores realmente viram uma tentação, porque a pessoa quer ficar bronzeada. Olha lá, aquele bronze. A gente ainda tem essa cultura do tem bronzeado essa cultura. Mais bonito, mais belo, né? Pois é. Mas o bonito é ser branquinho. O bonito é ser branquinho. O bonito é usar protetor solar. Olha, tem uma pergunta aqui da Dulce Helena Barcelos Cavalcante. Ela diz que o neto dela tem 8 anos e em volta da boquinha dele é ressecado, até solta a pele. O que ela deve fazer? Às vezes, crianças alérgicas com tendência a ter rinite, bronquite, asma, elas têm um ressecamento importante na pele e também na mucosa dos lábios. Ela deve passar um hidratante labial mais forte e às vezes tem que passar mesmo várias vezes ao dia. E às vezes a gente deixa alguma coisa mais forte antes de dormir para essa criança. Ela passa nos lábios e ao redor dos lábios e consegue bons resultados. E sempre quando tem um ressecamento labial, é um hábito, a pessoa começa a passar a língua, a saliva, até para aliviar um pouquinho aquele incômodo que ela tem. E a saliva, ela resseca mais ainda. Ela passa naquele segundo, ela alivia um pouquinho a sensação, mas ela acaba ressecando mais ainda. Então, cortar esse hábito que as pessoas acabam desenvolvendo e passar um hidratante... Mas tem algum hidratante que seja bem eficiente para dar um alívio? Tem, a gente tem boas... Qual seria? A gente não pode falar marca, mas temos boas opções no mercado. Eu já estava vendo no Instagram uma moça falando que passava Bepantol nos lábios, pode? É uma marca boa que dá uma hidratação muito boa. Tá. Eu fico querendo ajudar todo mundo que está em casa, né?
Dulce Helena, tomara que seu neto melhore, viu? Capricha no hidratante aí, porque não deve ser nada confortável, né? Boquinha toda ressecada. Sim. Doutora, muito obrigada pela sua presença, sua participação. Doutora Juliana Carrali, dermatologista, veio conversar conosco sobre as doenças do inverno, pele, cabelo e o jeito certo da gente tratá-las e preveni-las. Muito obrigada e até a próxima oportunidade, viu? Obrigada. Foi um prazer. Prazer. Gente, vamos cuidar do corpo, né? Vamos deixar todo mundo melhor.